Boa noite, todo mundo. Boa noite, Eduardo. Tchau, Eduardo. Boa noite. Boa noite, Inês. Boa noite a todos. No Raul. Boa noite, Beth. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Clara. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Ok. Boa noite, Sheila, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Estou em trânsito, tá? Ótimo. Vamos fazer o seguinte, o pessoal deve estar atrasando um pouquinho, talvez, hoje. Vamos dar início já, com a oração. Aí depois a Eduarda faz o resumo. E até lá o pessoal deve estar chegando mais gente aí, tá bom? Então, para a gente não atrasar muito. Sérgio, faz a oração? Ainda tem uns 3 minutinhos, né? Eu tenho uma leitura. Para mim tá dando 23. Isso mesmo. Boa noite, Éder. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu acho que o seu som está muito baixo. Espera um pouquinho só. Pode ser. Não, eu acho que não. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Eu estou no último volume aqui e você está chegando baixo aqui. Mas deixa quieto. Mas eu acho que você está ficando surdo. Ui. Brincadeira, Sérgio! Eu tenho uma leitura aqui do André Luiz Chico Xavier. Podemos começar? Vamos. Então vamos
acalmar os nossos pensamentos, equilibrar os nossos batimentos cardíacos, para que nós tenhamos mais uma aula de conhecimento, para que nós possamos seguir em frente no caminho que nos foi desenhado pelo Pai que está no céu. Essa leitura se chama Felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. O amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. André Luiz, Chico Xavier. Obrigado, Sérgio. Boa noite, Sueli. Boa noite, Nelson. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, seu Nelson. Boa noite. Boa noite, Liana. Boa noite, desculpa o atraso, eu entrei no grupo errado. Eu estava falando, né, achando que estava nesse grupo, aí o Gerson falou, Juliana, você não entrou no grupo errado? Desculpe o atraso. Tranquila, tranquila. Então, começando nos capítulos anteriores de Nosso Lar... Não, agora a gente já mudou. Nos capítulos anteriores de Os Mensageiros, nós estivemos falando das ponderações de Vicente. Então, Vicente estava acompanhando como, vamos dizer, o monitor de André Luiz, né, dentro do centro do Nosso Lar. E a gente vai lembrar que no centro dos mensageiros, né, que o centro dos mensageiros ele funciona muito semelhante ao que seria uma residência médica, né? Então, o Vicente, ele é o preceptor de André Luiz. E aí eles estavam naquela situação, né, vendo os pareceres das falhas dos outros
dos outros estudantes, dos mensageiros. E aí, acabando a conversa, eles se afastaram um pouco e foram conhecer, passear pelo nosso lar, pelas mediações dos mensageiros, né? Então, nesse passeio que eles fizeram, Vicente estava falando com o André Luiz que nos outros ministérios, eles têm ali centros especializados em determinadas situações, em determinadas falhas, vamos dizer. Então, no Ministério do Esclarecimento, existe uma área em que é dedicada justamente às mães, aquelas mães para elas se tornarem, resgatarem esse ministério de mãe, né? De saber escutar, de saber acolher, de cuidar, de direcionar. Então, ali ficam aquelas mães que falharam no seu processo encarnatório enquanto mães. Mas também não existe só de mães, existe o de pais, existe o de professores, existe o de médicos, existe, né, o de várias outras situações, até de pessoas que encarnaram para serem obedientes e, no entanto, nesse momento elas se rebelaram, se tornaram rebeldes, afastando-se dessa meta encarnatória que elas tinham de aprender a obediência. E quando Vicente falou isso, André Luiz chegou e falou assim, mas como de médicos? Se eu sou médico, você é médico, por que a gente não está, então, nesse lugar de médicos que falharam na sua profissão? E aí Vicente chegou para ele e falou assim, é porque, André, a gente não falhou só como médico, a gente falhou em todas as outras áreas da nossa vida, nós falhamos como seres humanos e não só como profissional. Então, por isso que a gente não está aqui. Então, você, enquanto estava nas câmeras de regeneração, você via ali situações muito peculiares de pessoas que teriam que ter melhoria dentro do seu núcleo familiar e dentro do seu núcleo profissional. E agora você está vendo aqui dentro do nosso lado, dos mensageiros, essa abrangência de pessoas que tinham grandes missões no seu trajeto reencarnatório. E aí ele contou a história, né, de um conhecido dele que era médico também, que era um exímio cirurgião e que ele se perdeu quando ele começou a ganhar muito dinheiro, ele se perdeu no meio dessa, né, se tornou ganancioso e com isso ele começou a trabalhar sempre pensando no retorno financeiro que ele teria e com isso ele começou a negligenciar a sua profissão. A negligência tamanha a ponto de perder alguns pacientes em virtude do seu despreparo no momento da cirurgia. E aí que com isso foram muitos pacientes que perderam, que morreram em decorrência da negligência desse médico e outros que morreram porque tinham que morrer. E esses que morreram, né, nas mãos desse médico, os amigos espirituais que estavam ao redor doutrinaram esses espíritos para que houvesse o perdão e eles continuassem seguindo o processo de evolução espiritual de cada um. Então, a maioria dos que que morreram em decorrência da negligência desse médico, perdoaram e seguiram o seu caminho. Porém, houveram 2 espíritos que não morreram por conta da negligência do médico, mas que eles viram a necessidade
de culpar esse médico pela morte deles, que ele não tinha culpa nenhuma. E aí André Luiz ficou chateado e falou assim, mas se não, eles não morreram por conta disso, por que que eles estão fazendo justamente essa obsessão em cima desse espírito? Aí o Vicente falou que é justamente que assim, que a lei divina nós não devemos para as outras pessoas. Nós não temos que fazer os resgates para as outras pessoas. Nós temos que fazer a nossa reparação para a lei divina. E essa lei divina, quem toma o direcionamento, quem toma esse direcionamento é justamente a nossa consciência. Então, que a consciência desse médico estava pesada em decorrência de todas as outras atrocidades que ele havia feito. Então, ele estava em resgate, em reparação com esses dois espíritos que não tinham nada a ver com ele, mas porque dentro da consciência dele, ele precisava dessa reparação. A consciência dele estava pesada e é a essa consciência que está a lei divina. Mais alguma coisa nesse capítulo, né? Eu acho que é só isso mesmo, né? Então tá. Então, hoje é o capítulo 14, na sequência ao 13, né? E o nome desse capítulo é Preparativos. Então, vamos iniciar. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três, a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Então, lembrando que Telésforo, ele é ministro da colônia, né? E ele é um dos ministros do Ministério da Comunicação. E também vamos lembrar que em cada dos 6 ministérios que tem a colônia, em cada um deles existem ou tem 12 ministros. E o Telésforo é apenas um deles, tá? E Aniceto, como o Eduardo tinha falado também, ele é um dos instrutores que trabalha com ele. É um dos instrutores do Telésforo. Então, se a gente for fazer também um comparativo entre como que funciona a medicina, no caso, né, aqui no planeta Terra, comparativo com o que está acontecendo lá no nosso lar hoje não, aqui na história, eles são semelhantes em que sentido? Primeiro tem, né, lá, o André Luiz teve a teoria, né, teve um pouco de prática, e assim aqui também os estudantes de medicina, né? Mas quando eles começam a residência aqui, eles começam a exercer a medicina, né? E eles são supervisionados por um preceptor. Então, analogicamente, podemos dizer que o Aniceto é o preceptor do André Luiz e do Vicente. E, também analogicamente, o Vicente, como ele é mais antigo do que o André Luiz, ele seria um R3, né? E o André Luiz seria como um R1, ele é um novato, né? Mas ainda assim, ele está iniciando também esse trabalho, assim como o Vicente. Mas o Vicente tem mais conhecimento, tem mais prática, tem mais, né? Mas eles são, na verdade, como residentes, os dois. E o Aniceto seria o preceptor deles. Então, vamos lá. Continuando. Fiquei radiante. Muitas vezes, regressara ao ninho doméstico, tornara à cidade em que desenvolvera a tarefa última e, todavia, não me
não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. Então, como a gente sabe, lembrando lá do nosso lar, o André Luiz, ele chegou a vir aqui para a crosta terrestre, né? Mas foram mais para assuntos particulares, né? Para ele rever a família, acompanhar, né? Enfim, foram mais para os lados particulares dele. E nunca tinha vindo para exercer o trabalho a favor do próximo, um trabalho de caridade, para irmãos que ele não conhece. Ele nunca tinha feito isso. Então, ainda assim, ele estava, né, todo, como ele falou, fiquei radiante. Então, ficou feliz de ele poder estar iniciando este trabalho de caridade para auxiliar aos encarnados aqui na crosta. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Então, aqui também o André, ele está falando que às vezes que ele visitou aqui na Terra, ele via os amigos dele, né, os conterrâneos, com problemas. Só que ele não tinha ainda a técnica, não tinha o conhecimento para poder ajudar a esses amigos. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando ele está falando para ver, é além do que nós vemos, tá? Além essas partes materiais dos nossos olhos. Ele vai explicar agora, tá? É razoável quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. E faz-se indispensável identificar as causas. Então, como encarnados, na verdade, nós vemos só os efeitos. Não vemos as causas. Por quê? Porque para enxergar as causas é preciso ter uma visão espiritual. Quando a gente vê o mendigo na rua, na verdade, nós estamos vendo o efeito e não a causa. E aqui, quando a gente fala causa, não é em relação às causas sociais, é em relação às causas espirituais. Assim como também quando vemos no hospital o doente, na verdade, nós estamos vendo o efeito do corpo físico. No corpo físico. E a gente não consegue enxergar na mente espiritual, né, essas causas espirituais. Então, temos que entender que tudo na espiritualidade também é tudo muito bem elaborado. Para que a gente possa realmente chegar a esses efeitos. As coisas não acontecem no acaso, entendeu? É que como nós estamos vendo algo que nos chama atenção, algo que nos comove, algo que, né? Como, por exemplo, aqui o mendigo, o doente, que lhe dá exemplo, nós estamos vendo as causas e não
Aliás, estamos vendo os efeitos e não as causas. Para a gente ver a causa, nós temos que ter uma visão espiritual. E a gente não tem. E neste caso, até daqui a pouco, né, acontecer, o André Luiz também não tinha isso daí. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente aparecerão no gabinete do auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhe permita a dilatação do poder visual. Então vamos entender. Quando a gente encarna, as nossas percepções espirituais, elas são reduzidas ao nosso corpo físico, né, para se manterem dentro do nosso corpo físico. Ao nosso corpo físico também, né, ao cérebro também físico. Mas depois, quando nós desencarnamos, dependendo das condições espirituais, e logicamente essas condições vão ser vistas com o envolvimento na ajuda ao próximo, da vontade de servir, da vontade de ser útil, aí sim as nossas percepções podem ser dilatadas, ampliadas novamente. E podemos também entender que quanto maior é a nossa visão, quanto maior é a nossa expansão, maior também vai ser a nossa responsabilidade. Como a gente sabe, conhecimento gera responsabilidade. Neste caso, para André Luiz e para o Vicente, quanto maior é a visão espiritual, maior vai ser a responsabilidade, maiores vão ser as cobranças. Eu acho que por isso que muitas das pessoas, a gente, não é que afasta, né? Mas o evangelho, o espiritismo, ele começa a ampliar a nossa visão, né? Começa a ver dentro das nossas possibilidades, ainda como encarnados, amplia nossas visões. Quando ampliamos a visão, a nossa responsabilidade aumenta, e aí, muitos de nós, como encarnados, a gente não tem tempo para esse tipo de coisa, né? Então a gente vai arrumando desculpas. Hoje eu não posso por tal coisa, né? Tal coisa, amanhã eu não posso e depois também não, e assim vai. Porque conhecimento gera responsabilidade. Continuando, tá? Comprometem-se da grandeza desse dom sublime e, sobretudo, enviem à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. A quem ele, Telésforo, está chamando de majestade eterna? A Deus. A Deus. Ao Criador. Então, quando a gente coloca, ele está colocando aqui a majestade eterna, majestade dá uma sensação, uma visão, né, de um pedestal, de estar lá em cima, e é isso mesmo, tá? A gente tem que... Só que muitas vezes, nós aqui, ainda como encarnados, a gente acaba colocando pessoas, né, no lugar de um
num pedestal, né? Nós acabamos adorando pessoas como sendo únicas. E aí, imagina só, aqui quem está falando majestade eterna, porque ele é eterno mesmo, né, Deus, é o telésforo, que é um dos ministros do nosso lar. E a gente muitas vezes confunde essas magnitudes, né? Até onde nós podemos ver alguém encarnado e colocar ele num pedestal. A gente fazendo isso, estamos tirando o lugar de Deus para colocar um encarnado que ele, como encarnado, ele não é eterno. Como espírito, sim, mas como encarnado, não. Só que a majestade eterna, ele sempre vai estar lá no pedestal. Ele sempre vai estar no lugar dele. Não podemos abusar da oração aqui. Isso também é muito interessante. Ele fala, não podemos abusar da oração. Aqui também a gente abusa da oração, né? Porque a oração é para tudo. Só que os jesuítas falam assim, ora e elabora. Ora e elabora. Ora e faz. Então, quando ele fala que não podemos abusar da oração aqui, segundo a antiga viciação do sentimento terrestre. Porque aqui a gente, né, abusa da oração assim eternamente. A gente abusa e, né, fica praticamente, como vai falar aqui também, como fanáticos, né? Como fanáticos. Acreditando que a oração vai resolver nossos problemas. A oração, ela vai abrir caminhos. Como eu falei esta semana no centro lá. A oração abre caminhos. Mas quem vai caminhar é você, somos nós. A gente não pode fazer com que a oração, além de abrir os caminhos, resolva nossos problemas, traga, né, as nossas soluções. Nós temos que ir em busca das soluções. Ela vai abrir o caminho, ela vai tirar, de repente, alguma pedrinha aí do meio do nosso caminho. Mas quem tem que andar somos nós. A responsabilidade de caminhar é nossa. Então, não podemos abusar da oração aqui, segundo a antiga viciação, que são os vícios dos sentimentos terrestres. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiram em detrimento de nossa própria iluminação. Então, a gente pedir muito também, né, que em oração, logicamente, para cumprir os nossos caprichos, suplicando aquelas facilidades, nos tornar o caminho mais fácil, na verdade, ela vai estar prejudicando a nossa própria iluminação. Então, isso não vai acontecer. Porque nós estamos aqui, o caminho que Deus nos cria, enquanto encarnados, com as nossas dificuldades, com nossos obstáculos, na verdade, é um caminho que vai nos levar à nossa iluminação como espírito. Mas se a gente fica, enquanto encarnado, só orando para que as nossas facilidades que a gente possa estar obtendo sejam em pró dos nossos caprichos, isso daqui vai estar, como ele faz, em detrimento da nossa própria iluminação. Então, não vão acontecer esses benefícios que a gente tanto espera. Nós temos que agir, caminhar, trabalhar, desenvolver. Orar é bom, é ótimo. Mas, como disse o jesuíta,
orar e elaborar. Continuando, então. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Eles oram, mas compromisso de testemunho. Lembra quando nós falamos dos testemunhos nos capítulos anteriores? Testemunho é o quê? É você contar a tua história, aquilo que você fez. Esse é um testemunho. O testemunho é pelo exemplo. A gente vai dar testemunhos para quê? Para levar um exemplo para alguém. Se eu fiz isso, eu tive aquele resultado. Pode fazer que você também vai ter. Então, o testemunho é relatar as nossas experiências, aquilo que a gente fez e recebeu. E muitas vezes, né, a gente não olha para isso. Não temos... Que testemunho a gente vai dar? Quais são as nossas experiências que nós fizemos e tivemos resultados, né? Aquele resultado que a gente quis. A gente só vai ter isso fazendo, né? Realizando, trabalhando, desenvolvendo. E lá é a mesma coisa. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração, que em ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe brilhantam os caminhos. Então, o que Andrés também está querendo dizer aqui, que nós devemos orar para subir, para nos elevarmos, e não para Deus descer. Tanto é que Emmanuel diz assim, que a providência divina, ela não pode descer para errar conosco. A providência divina não pode descer para errar conosco. Então, nós temos que nos elevar. E a gente vai se elevar, com a oração a gente faz a conexão com o divino. Mas são as nossas ações que vão estar nos lapidando, né? São as nossas ações que vão fazer com que realmente a gente cresça. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Então, como o André já percebeu que o Aniceto lê os pensamentos dele, naquele momento que ele estava querendo ajudar os amigos, mas não conseguia, então ele já leu e já deu a resposta, o André Luiz está pensando, melhor nem pensar nada, porque o Aniceto ele vai estar pegando meus pensamentos, né? Então ele já está meio com receio de até de pensar, né, o André Luiz, perto do Aniceto, lógico. Aí a gente vê o desenvolvimento do Aniceto como ministro também, né? Porque aquele trabalho que o André Luiz e o Vicente fizeram agora há pouco, né? Na verdade, vão fazer, é essa ampliação, né? De consciência, ampliação de visão, ampliação de sentimentos. É o que o André Luiz e o Vicente vão ser submetidos, né? Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Fiamos, pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral.
Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Então, eles nem dormiram, né? Pelo menos André Luiz nem dormiu, ansioso, né? Pelo que iria acontecer. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles. Então, quando eles chegaram lá né, nesse lugar onde ia ter aquele passe magnético, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar em conexão mental tanto, né, os colaboradores técnicos com André Luiz e Vicente. E, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações especiais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Então, André Luiz, com o pouco conhecimento que ele tinha também, ele não conseguia compreender o que foi feito naquele momento. Imagina a gente querer entender isso, né? Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido da consciência, ou seja, eles não perderam a consciência, eles não foram anestesiados, não tiveram nada, né, como a gente pode conhecer aqui, hipnotizado, nada disso. Eles não perderam, em momento algum, a consciência. É como acontece aqui no passe nosso, né? Eles não perdem, os assistidos não perdem a consciência quando estão tomando passe. Mas algo pode estar acontecendo, assim como aqui. E aproveitei a oportunidade para orar, para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica, propriamente considerado. Então, o que Andrés fez, ele começou a orar para elevar as suas vibrações e facilitar a intervenção dessa equipe espiritual, assim como o Aniceto pediu para ele fazer, que enquanto estivesse recebendo esse passe magnético, ele orasse. Então ele está fazendo exatamente o que o Aniceto pediu para eles. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração uma nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo e até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Então, ele começou a sentir o resultado desse passe magnético que ele teve. É como se enchesse o peito de coragem, uma alegria diferente começou a se exacerbar nele. E os sentidos da visão e da audição, eles ficaram mais limpos, né? Ele percebeu que se ampliaram. Se ampliaram. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos do nosso lar como viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto, chocosamente, toda a nossa bagagem é do coração. Na terra, são malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos.
energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera para servir. Então, é esta bagagem, né, que eles vão levar, se quiser ajudar. É a capacitação, a vontade de aprender, a disposição de ajudar, de ser útil, além do propósito, né, de doar e de servir. E essa é a bagagem que Aniceto fala para o André que vão levar. Alguns companheiros presentes riam-se com o gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado. Estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, no serviço da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Então, uma das coisas também que nós já vimos desde o nosso lar, que existe uma organização. Principalmente nestes assuntos que o André Luiz e o Vicente vão trabalhar, não existe também uma improvisação. Eles são preparados para exercer as funções. E é tudo devidamente planejado. E como também ele fala, né? Os serviços são distribuídos para cada turma. Cada um tem o seu papel. Então, tudo muito bem organizado, meticuloso, planejado, para que não tenham erros. Despedimos-nos das camadas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem de vocês será diferente. Aqui uma lembrança que eu quero trazer desde o nosso lar também, porque por que vai ser diferente a viagem deles, né? Porque o André Luiz, ele está sendo preparado, né, desde o nosso lar, que a gente sabe disso, para ditar os livros com Chico. Chico, né, no caso, né? Chico Xavier. Então, a espiritualidade está investindo no André Luiz desde que ele chegou ao nosso lar. E continua investindo. Então, é por isso que o instrutor fala: creio que a viagem para vocês será diferente. Lembra dessa frase. Que logo a gente vai estar sabendo por que vai ser diferente para eles. Certo, estão habituados a passagens livres, mantidas por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Aí o André pergunta: como assim? Perguntou, não, aqui foi o Vicente. Como assim? Perguntou o Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação como as importantes rotas terrestres. Então, o que ele está falando aqui? Que existem
uma estrada, que existe uma estrada que une o mundo espiritual com o mundo material. E quem cuida dessa estrada é o nosso lar. Ele que cuida, né? A gente vai entender por quê, para que não tenham influências dos espíritos que podem se perder ainda do umbral e chegar a ela, tá? Por lá, obstáculos físicos, ou seja, aqui, né? Aqui na Terra, obstáculos físicos. Por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Então, nessa estrada também quem transita, além dos espíritos que vêm fazer algum tipo de serviço, assim como André Luiz e Vicente vão iniciar, também fazem o caminho daqueles espíritos que vão encarnar. Então, por que são tratados, cuidados pelo nosso lar? Porque não podem interferir de maneira alguma aqueles espíritos que são mais baixos, né? Como ele fala aqui, dos círculos mais baixos. Não podem interferir nessa encarnação. E aí, lembra do nosso lar, quando o pai de Lícias subiu naquele momento, para o nosso lar, onde estava a esposa que iria encarnar, o Lícias também, as irmãs de Lícias, todo mundo falando com ele. E naquele momento que estavam falando com ele estava como se fosse numa bolha, né? Lembra disso? Então, uma bolha. Para quê? Para que, mesmo como os espíritos já mais evoluídos, ainda assim, as emoções deles não interferissem pro pai do Lícias. Não interferisse, e o marido da Laura, né? Então, olha o cuidado que a espiritualidade tem. Então, é o mesmo cuidado que eles têm nessa estrada. Não podem ser influenciados por energias, né, por espíritos inferiores. Imagina só, já vai encarnar já com traumas, né? Se houvesse esse descuido, no caso. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios, é aquilo que eu falei agora, né? Sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizagem e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Então, o que está falando aqui o instrutor, né? Que eles não vão ir pelo caminho mais fácil, e sim pela estrada mais difícil, para poder aprender mais, para poder... Eles vão se tornar exploradores desse território, dessa selva, diríamos assim, para que ele tenha mais experiências. Porque a estrada, cuidada pelo nosso lar, é uma estrada limpa, né? Não tem problema nenhum. Mas e se tiver problema, como que eu vou agir? É por isso que eles vão fazer o caminho mais difícil. Tipo, né? Modelo Indiana Jones. Ele vai, entra na selva como aquele explorador e vai desbravando, né? Vão desbravando. É exatamente isso que vai acontecer aqui, nessa vinda do André Luiz, da primeira vinda aqui para a Terra, do André Luiz Vicente, e o Telésforo como
precursor, não é precursor, não, é como que é? É Preceptor. preceptor. Preceptor deles, tá? 20h54, para mim, como fui eu que abri a sala, vai cair a sala daqui em 1 minuto, tá? Eu vou derrubar essa sala, vou abrir a outra, tá bom? Devagarinho. Beijão. Dia 11, né? Acho que Eram 13, né? 13 era, mas não lembro. Falta o Edson. Nelson. Nelson, aliás, Nelson. O Éder, ele saiu um pouquinho antes não sei se ele volta. E o Sérgio. E o Sérgio. O Sérgio chegou. Estamos em 11. Bom. Falta um pouquinho só para acabar. Então vamos lá. Identificamos identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Então, os dois ficaram, né, perplexos quando falaram que ia ser os caminhos, não ia ser os caminhos mais fáceis, ia ser pelo mais difícil mesmo. Então, aí os dois ficaram. Imaginemos em um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Então, o rio no meio, separando duas regiões. Existe um vão que oferece o transporte mais rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios. Então, eles vão realmente esses fundos precipícios, né? Eles vão pelo mais difícil mesmo, não vão pelo mais fácil. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem em parte alguma. Em razão do poder espiritual de que ele se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Então, Aniceto, ele tem os poderes de ir e vir, assim como talvez fosse uma estrela, como uma estrela, vai para cá, vai para lá e ninguém, né? Mas ele vai acompanhar eles.
ele vai se aventurar junto com eles. Assim como, né, muitas vezes os professores, aqueles bons professores, eles acompanham os seus alunos, ajudam eles para que evoluam, para que eles aprendam. Eles, muitas vezes, os bons professores, eles entram no mundo da criança, do adolescente, para poder direcioná-los de uma melhor maneira, ensiná-los da melhor maneira possível. É o papel que a Aniceto está fazendo com André Luiz e com Vicente. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes efeitos, aos grandes feitos. Éramos vulgares. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distante do verdadeiro poder. E se a gente for também lembrar, na questão do nosso lar, né? Quando no nosso lar, a maioria dos que estão lá, eles têm a capacidade de volitar. Mas por que eles não fazem isso? Em respeito daqueles que ainda não têm essa capacidade. Então, existe um respeito pelo não aprendizado ainda de cada um. E para que as pessoas, né, como a gente lembrou naquele momento, para que eles não se sintam diminuídos. Né? Então, todo mundo anda como chama? Metrobus, não, como que é? Aerobus, né? Todo mundo anda de aerobus, para não se sentir diminuído. Ou não diminuir os outros, né, na verdade. Então, aqui eles se sentiam vulgares, né? No caso, normais. Eles não tinham grandes conhecimentos ainda, como o Aniceto, né? Não tinham ainda. Só a parte de volitação que eles tinham. O André chegou a volitar algumas vezes, mas bem simples, né? Nada muito como se fala, muito diferente, muito difícil. Tá bom? Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Então, o Aniceto, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com tudo que ele tinha, ainda ele era bem humilde mesmo. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Então o caminho começou, né? E assim termina hoje o nosso capítulo 14. E que o 15, né? Ele vai estar assim, cheio de surpresa, né? Cheio de surpresa, ele vai vir. Então, neste momento, estamos abrindo a discussão, né, do capítulo de hoje. Quer falar uma coisa? Quer? Então a Eduarda começa hoje. É interessante que a gente pensa que morreu, foi para o nosso lar e adquiriu superpoderes, né? A gente pode volitar, a gente
pode ler pensamentos, a gente, né, vira X-Men quando está lá no plano espiritual. E na verdade, o que acontece é como que a gente começa a se adaptar à grande potência do nosso perispírito. Que enquanto estamos, né, vestidos na carne, essa carne nos limita. Essa matéria, ela nos aprisiona nos nossos órgãos de sentidos. E quando a gente vai para o nosso lar, aí o nosso lar, né, vai para o plano espiritual, assim como o André Luiz, ele está aprendendo a perceber a grande capacidade perispirítica que ele tem. Então, ele ainda pensa em usar, que ele usa o perispírito dele da maneira que a gente usa o corpo encarnado. Os olhos vão ver, os ouvidos vão escutar, o nariz vai cheirar. E quando a gente fala em perispírito, esses órgãos dos sentidos, eles estão em todo o perispírito. Então, a gente vai enxergar como se tivesse olhos nas costas. Porque quem enxerga é o perispírito, não é esse órgão limitado da visão. Então, quando eles foram para esse passe magnético, para fazer o quê? A liberação desses órgãos de sentidos para que eles pudessem ver além do que os olhos veem, para que eles pudessem perceber uma visão mais ampla, que eles já tinham essa capacidade, que eles não estavam mais limitados dentro desse corpo físico. Olha só que interessante. Então, por isso que André Luiz, quando está andando pelo nosso lar, ele fala tanto da beleza do nosso lar, da cor das flores de nosso lar, porque ele era como se tivesse tirado assim uma lente da frente dele, que estava assim vendo um pouco borrado. E agora, depois desse passe magnético, o que aconteceu? Essa foi espada justiceira, dei-me visão além do alcance, né? Expandiu ainda mais esse campo de visão dele para que ele pudesse perceber as minúcias dos corpos sutis das outras pessoas. E esse trabalho vai ser lindo, hein? Essa viagem, ela vai ser assim, transformadora, que eles vão começar a fazer agora com Aniceto. Já com esses olhos de ver. Talvez se ele voltasse agora, depois desse passe magnético, as câmaras de regeneração que ele estava antes, ele pudesse ver até aqueles miasmazinhos que estavam chegando junto daquela senhora que quis entrar de gaiato em nosso lar. Talvez ele pudesse perceber esses miasmas de outros, né? Agora ele possa perceber outras alterações no campo perispirítico dos outros espíritos que ele encontrar pela frente. E como ele fala, esse passe magnético que ele teve foram situações que ele nunca imaginou que pudesse ter. E aí vemos nós aqui, réis encarnados, limitados, e lê um livro, né, do Edgar Armond, e fala assim: agora eu sei tudo de fluidoterapia, agora eu sei tudo de passe, né? Leu Jacomel, ele fala assim: nossa, agora eu sou o magnetizador, vou dar curso para Allan Kardec, de tão magnetizador que eu sou. E a gente não sabe nada, porque até André Luiz, lá já no nosso lar, desencarnado, eu falei assim: eu não tenho como explicar o que é isso que aconteceu. Eu não tenho como explicar esses
esses meios que eles usaram. Então, é assim, uma lição de humildade, inclusive, que assim, ele mesmo está falando, eu não sei tudo, eu estou aprendendo. E assim, nós, aqui enquanto encarnados, também somos limitados, pequenos, não sabemos de nada e temos ainda muita, sabe? Muita grama para cortar. Muito arado para fazer. Para que a gente possa amadurecer o nosso corpo espiritual. Para que a gente possa evoluir no espírito, evoluir espiritualmente. Ainda tem muito chão, mas a gente está no caminho, a gente está querendo aprender um pouquinho mais. Então a gente está no caminho certo. E vamos junto. E tamo junto, né? Como diz. Eu tenho uma dúvida. Eu até anotei aqui uma frase que o Edu falou. Ele falou assim, ó, quando encarnamos, nossas percepções espirituais são reduzidas, né? Mas depois de desenvolvermos, dependendo das condições espirituais, da vontade de servir, de ser útil, né? As nossas percepções poderão ser ampliadas novamente. Aí eu queria fazer um link com um videozinho que eu assisti, né? Não sei até quanto isso, né, é verídico, assim, mas eu queria perguntar, acho que até compartilhei com você, né, Edu, lá no Instagram, de uma menininha de 4 anos que teve a Mariana, né? Aquele desastre de Mariana, de Brumadinho, e aí foi 2015 isso. E aí, depois de 10 anos, né? Essa menina, ela renasceu no outro lugar, 300 quilômetros depois de Mariana, ela não conhecia essa história, e aí dizem que ela tinha visões do desencarne dela, do dia que ela estava estudando na escola e ela estava com a professora. Ela conta, né, que ela tinha 7 anos na época, ela estava com uma camiseta branca e ela estava de mãos dadas com a professora. E quando a lama começou a vir, ela escutou um estrondo de trovão e aí, de repente, tudo se apagou. Ela sentiu uma dor horrível e um sufocamento, porque a lama encobriu eles. E aí ela morreu de mãos dadas com a professora, né? E ela começou a contar isso para a família era muito católica, né? E assim, ficou, ai meu Deus, o que está acontecendo? E levou para a igreja, e aí essa história se expandiu para o mundo, tal, e vieram pesquisadores de outros lugares para entender o que aconteceu. E quando foram investigar, viram que assim, ela contava com uma riqueza de detalhes, os lugares que ela passou, que ela viveu lá em Mariana, que era muito assim. Aí foram pesquisar, a professora Tereza existiu mesmo, um rapaz que ela dizia que conhecia, que andava com uma bicicleta vermelha, existiu mesmo, né? E foram pesquisar. E aí, alguns comentários que as pessoas colocam, né? Falam, nossa, que... Assim, comentários bons, outros, né? Mais críticos, enfim. Mas minha dúvida é, nisso se passaram, o quê? 10 anos? É possível uma encarnação tão rápida assim? Sim, é possível, sim. Uhum. Até porque, você vê, a criança, ela ainda não, vou usar uma palavra, né? Ela não se desvirtuou. Quando tinha 7 anos, né? Ainda ela era um espírito jovem, ele estava terminando a encarnação dele. É por isso que as lembranças, que ela tem hoje tem 4 anos, né? 4 anos hoje. Isso. A lembrança dela ainda estava acontecendo. O perispírito ainda está se encaixando no corpo físico. Teoricamente, entre os 7 e 9 anos, que na hora que ele encaixe total, ele esquece de tudo que da outra encarnação, entendeu? Então, é possível ser esse tipo de coisa, porque ela é uma criança nova, né? E ela fala assim, quando eu acordei, estava no ventre da minha mãe. Eu achei tão assim, sabe? Depois, se você me permitir, Edu, eu posso compartilhar o vídeo nesse grupo, tá? Se você me permitir, que eu achei assim... Eu achei essa história tão linda, eu fiquei assim... Ela é um pouco longa, porque eles contam com muitos detalhes, né?
Mas eu achei assim tão bárbara. Eu falei, como é que pode, né? Ela relembrava todos os detalhes, a vila que ela morava, que ela passava e cumprimentava esse moço da bicicleta vermelha que também morou em Mariana, né? A professora que ela deu a mão para a professora na hora que aconteceu o desastre, ela sentiu aquele trovão e a lama cobrindo, né? Eles na escola, que morreu muita gente, né? A gente foi um desastre horroroso, né? E o sufocamento, sabe? Que depois ela sentiu a dor e não sentiu mais nada, e acordou já no ventre da mãe. Uhum. Eu fiquei bem assim, falei, nossa, que história, né? Não, é legal, realmente, é bem possível mesmo isso ter acontecido. O encarne dela, né, o reencarne dela, a reencarnação dela. Mas olha aqui como falar a respeito, né? Esses são os desencarnes traumáticos. Assim como muitos. Tá mudo, Edu. Duda, tá mudo. Então, esses são os desencarnes traumáticos, né? Assim como muitos ali foram aqueles desencarnes coletivos, tá? Muitos estavam ali no meio que talvez não era o momento deles desencarnarem. E por essa ação acabou, né, sendo levado assim estupidamente e traumaticamente. Nessas situações, né, é lógico, quando tudo é permitido e essas pessoas têm uma missão ainda a cumprir, importante a ser cumprida para a evolução pessoal, eles fazem justamente uma encarnação imediata. E por isso que vem tão cheio de riquezas de detalhes. Houve um caso também aqui em São Paulo, de uma criança também por volta dessa idade de 4 anos, 5 anos, onde já tem uma boa expressão da sua palavra, mas ainda, como o Eduardo falou, não teve a sua encarnação completa ainda, ela ainda está em processo de reencarnação. Aqui em São Paulo, o que aconteceu que foi uma criança que ela estava brincando numa praça, né? Daí ela falava a praça numa cidade da Itália, e de repente ela viu um clarão muito grande, um barulho muito grande, um clarão muito grande, e quando ela acordou, ela já estava no meio de outras pessoas aqui no Brasil. E a criança ela falava italiano. E a família não tinha, né, ligação com a Itália, nada disso. Ou seja, ela desencarnou na Segunda Guerra Mundial, né, por conta justamente de uma explosão de bomba, de um bombardeio que teve na Itália. E ela então, estava brincando na praça, ela descreve os amigos com quem ela estava brincando, isso cita nomes, cita a cidade, cita as ruas, os familiares que estavam lá, falava italiano, e ela chegava e falava assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei como que eu vim parar aqui, eu quero a minha mãe, eu quero meu pai, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, são esses desencarnes traumáticos que existem. É uma situação assim, muito, muito interessante mesmo de acompanhar. Pode falar, Sula. Oi, boa noite. Será que essa pessoa não ficou no plano espiritual e na hora que veio para cá deu aquele esquecimento? Só lembrou da reencarnação passada? Porque se a pessoa desencarnou lá na época da Segunda Guerra, você acha que ficou muito tempo assim? Ela pode ter ido para o plano espiritual, você não acha? Ah, entendi, entendi, entendi.
até ter um corpo para encarnar novamente, Ah, entendi, né? Porque nesse entendi. caso foram 10 anos mais ou menos que isso aconteceu. Bom, 10 anos, a menina agora tem 4 anos, né? Então foi, Uhum, né, uns 6 anos atrás que isso aconteceu. Então ela fica adormecida, né? Ela fica guardada até encarnar num receptáculo, até mesmo porque se tem uma gestação, né? Ali também já tem um espírito e um perispírito acoplado. entendi. Obrigada. O Eduardo, aí nesse caso, por exemplo, né, dessa menina de Mariana, não sei, né, porque não fala se os pais sobreviveram ou não, né, mas se sobreviveu ou não, ela reencarnou numa outra família, né, que assim, não tem nada a ver, 300 quilômetros dali, que não fala também a cidade que ela reencarnou depois, né, e não foi necessariamente com a família dela, né. Talvez de um núcleo assim completamente aleatório, né? Como a dessa criança que veio da Itália e veio para cá. Talvez ela veio junto, né, com aquela grande leva de imigrantes, né? Então tinha a sua afinidade espiritual que estava também sendo trazida, né, da Itália aqui para o Brasil, e assim também essa criança, porque assim, Brumadinho, a cidade foi dizimada. Não existe mais Brumadinho no mapa, né? Eu presenciei um processo muito semelhante em Nova Friburgo, em 2011, né? Que justamente assim, o bairro, por conta de uma chuva, um desmoronamento muito grande, um bairro relativamente grande e de pessoas de alto poder aquisitivo. Ele assim acabou, sem nenhum sobrevivente, né? Foi assim uma tragédia muito grande também. Então, talvez essa criança transportada por né, mas por uma afinidade de qualquer maneira, alguma afinidade espiritual, né, que ela tinha. Eu tô lendo um livro muito interessante também, que é essa transição planetária aqui de Divaldo Franco, né? E aí fala também do desencarne coletivo de muitas pessoas depois do tsunami, né? Que teve lá. Se eu não me engano, acho que foi 2001, né? Não tenho certeza. 2011, não lembro. Mas assim, aí fala, né, daquele desencarne coletivo de muitas pessoas que foram para lá para a fim de se divertir, de férias, mas que tinham conexões anteriores, né, lá e por débitos que tinham com aquele lugar, tiveram, por isso que teve esse desencarne coletivo. Assim, tô na metade do livro ainda, mas tô gostando bastante, sabe? Fala detalhes aqui, riqueza de detalhes que vocês comentam muito aí, né? Então é bem legal. Enquanto também a religião não tem. Todas as religiões se juntam quando você tem que fazer o resgate, né? O quanto o plano espiritual, ele lá em cima, ele se organiza, como o Edu falou, né? Para poder resgatar as pessoas tudo de uma vez. E como é que é aquilo, né? Que é uma coisa assim, é muita gente junta, né? Que desencarna. É isso aí, Adriana. Pode falar, Shirley. Aqui não aparece mãozinha para eu apertar. Mas eu percebi que a mãozinha... Então, vocês falando de criança aí de 4 anos, eu vou falar um negócio assim, tem a ver e não tem a ver, né? Mas eu queria até uma orientação da Eduarda, que eu tenho uma netinha de 4 anos, né? E ela não conheceu o Oswaldo, que ele faleceu já há 6 anos, né? E domingo passado, eles estavam na praia, e de férias, né? Aí a minha netinha falou para minha filha: eu não quero vovô lá no céu, não, eu quero ele aqui, né? Aí ela falou assim: mas como, né? Ele está aqui, disse que falou para ela. Ele está aqui. Aí minha filha: mas onde? Ali, ó, invisível.
Aí a minha filha ficou assim, quase chorando, né? E aí ela começou a correr, brincar, aí mudou de assunto. Aí ela falou, mãe, pergunta lá para eles o que, que eu falo. Porque no aniversário da minha filha, em setembro, cantaram parabéns, tudo, né? E depois ela falou assim, mamãe, o vovô estava ali, ó, lá em cima. Ela falou, né? Porque ela estava mostrando as fotos, né, da turma toda. Aí ela falou assim, mas o vovô estava lá em cima, lá no teto. Eu falei, meu Deus, será que ela está... O que ela não está acontecendo, né? Oswaldo era um espírito muito evoluído, né? Ele era, ele era muito evoluído. Então, eu acho que a permissão de estar tendo de visitar vocês, sabe? Ele não E está... hoje Pode falar. é engraçado, e hoje faz 44 anos de casado. Olha! Então, aí é uma data especial, né? Então, minha filha falou, ai, mãe, então aproveita e pergunta lá no centro Com certeza. o que eu faço nesse caso, o que eu falo, né? Tem quantos anos? 4 anos, 4 anos. 4 aninhos. Então, ela está vendo mesmo. Tá? Com certeza. Eu achei interessante isso, invisível. Como que ela sabe invisível, né? Com Se certeza. bem que criança é esperta, sei lá, né? Mas eu achei interessante. Mas aquilo que eu falei, até os 7, 8 anos, o perispírito ainda está se encaixando. Então, por isso que as crianças veem aqueles amiguinhos, né, imaginários deles, é porque realmente eles estão vendo o espírito, não tem... um processo natural isso daí, é natural. Então, uma das coisas que a gente, né, sempre, se está vendo o espírito imaginário, que a criança vê, no caso não seria o Oswaldo, estou dizendo das crianças normalmente que tem os amiguinhos imaginários, é não cortar isso daí, entendeu? Não falar, imagina, fulaninho, você não está vendo nada, é coisa da tua cabeça. Não, é real isso daí. Então, se ela está vendo o vovô, nossa, que legal, então o vovô, né, está aqui para né, te ajudar, dependendo da situação, né, que nem o aniversário, olha que legal, o vovô esteve aí para estar junto com você no aniversário, alimentar isso daí e não cortar, né? Até porque Oswaldo, que ele falou, ele era um espírito muito evoluído. Ele era mesmo. Então, e recentemente lá no centro de quinta-feira, não lembro quem foi que falou, que sentiu a presença do Oswaldo lá. Entendeu? Então, não lembro quem foi. Inclusive, se não me engano, foi uma carta psicografada pela Elo, que a gente falou, mas será que é Oswaldo mesmo? Ficamos naquela... E se você está falando isso, faz pouco tempo agora, não lembro exatamente a carta, eu vou até perguntar para a Graça a respeito disso, que a gente ficou meio assim, mas se você está falando, porque realmente ele está tendo essas permissões de estar, né, fazendo as visitas, né? Então, E ela, né, acho que está seguindo aí o caminho espírita, porque eu tinha um gatinho, né? Tinha, acho que uns 4 anos, 5 anos, e aí o gatinho morreu. Aí passou assim uns dias lá, ela tinha 3 aninhos. Aí ela falou assim, mãe, olha o gatinho, tem um gatinho no meu quarto. Eu falei, meu Deus! E ela sempre via, agora parou, agora ela não fala mais. Então a gente não sabia, falava, nossa, mas como que ela vai falar assim do nada? Nunca falou que tinha gatinho lá, né? Aí eu falei, pronto, acho que ela está vendo o gatinho. Muito embora ela tinha pouco contato com ele, porque ela tinha medo e o gato também tinha medo dela. Então, agora está aí do lado dela para perceber que não faz nada. E assim, os animais ficam, pelo que eu estava lendo também um tempo atrás, ficam até 6 meses depois que eles vão embora, né, que desencarnam, ficam até 6 meses na casa, porque também sente saudades, né? Mas legal. Assim, eu acho que o cuidado de primeiro não assustar, lógico, e se está em algum momento, que legal, então fala com o vovô,
ver como ele está, sabe? E, enfim, não apagar essa luz, né? Não apagar essa luz. Até por causa que Oswaldo, né? Pelo amor, pelo amor. Eu queria falar com ele. Shirley, traz ela para evangelização infantil, Shirley. Olha eu fazendo propaganda aqui, ó. Então, vou levar. Mas as meninas, eles enchem de atividades, é balé, é judô, de tudo. Eu não sei se eu não sei se o Edu compartilhou com vocês aqui, que eu, na outra aula, acho que eu não consegui participar, mas ele foi nosso mentor espiritual. Você contou, Edu? Não falou, né? Não falei, não. Não. A gente fez uma atividade muito legal que a gente precisava falar, né? Como que era o outro lado para as crianças, né? Aí a gente sempre faz as atividades lá embaixo, no centro. Aí a gente fala, então vamos fazer lá em cima, porque lá eles nunca sobem, né? Então vamos fazer atividade lá. E aí eu falei, então agora vocês vão fechar os olhos, vão imaginar que vocês estão dormindo e que a gente vai fazer uma viagem agora. Aí a gente subiu as escadas, né? Aí Selena, minha filha, me ajudou, a gente montou, pôs um monte de bexiguinha lá. Eu arrumei um guarda-chuva todo cheio de luzinha pro Edu, como se ele fosse um mentor espiritual recebendo as crianças lá. Foi bem legal. Depois a gente compartilha as fotos aqui no grupo. E aí ele foi tirando as dúvidas. Ó, nós estamos aqui, né, no plano espiritual. Aqui é assim, assim, essa. E as crianças foram perguntando: tem ônibus, tem escola. Foi bem legal esse dia. Foi legal. Achei que foi bem diferente. É de sábado a evangelização? Sábado, 9h30. 9h30. Tá bom. É uma pena que amanhã, por exemplo, das 9 até as 10, ela tem ali no Ipiranga capoeira. Pode? Com 4 anos. 4 anos. Ela faz capoeira na escola e a escola vai fazer uma apresentação lá ao ar livre, né? Para mudar de faixa. Falei, ai, meu Deus. Se eu conseguir, eu levo amanhã. Depois, tirar ela depois da capoeira, se ela quiser ficar brincando lá, né? Aí eu dou um pulinho lá, porque vai estar bem pertinho. Legal, legal. Tá bom. Mas o trabalho da Adriana, né, a Rosemary, mas eu acho que ficou Da Beth também, a Beth aí, ó. Então... Eu sou todo apoio, eu só apoio. É muito bonito mesmo. Essa parte lúdica que vocês usam é muito, muito bonita mesmo. Muito legal. E ver as crianças, né? Tem aquele bebezinho lá que os pais estão levando, imagina, né? É uma menininha, né? É uma menininha, ela começou a andar semana passada, bonitinha, viu? Muito, é legal. Você sabe quando vocês falam de criança assim? Meu marido, né? Meu marido, ele vem de família espírita também, né? E assim, só que não é kardecista, né? Eles eram da Umbanda, né? Todos eles, depois pararam. Enfim, aí ele me conta, eu comentando esses casinhos assim com ele, né? E ele falou: quando eu tinha uns 7 anos, eu lembrava de outras encarnações. Eu falei, nossa, mas você nunca me contou isso? Como assim? Me conta aí o que você lembra. Ele falou, agora eu não lembro mais, mas eu lembro quando eu era pequena, eu lembrava das coisas, assim, de outras vidas. Eu falei, gente, mas você nunca me disse isso. Agora ele tá com a gente lá, né? Quero tentar cada vez trazer mais. Vamos lá, vamos ver, né? Legal, legal. É bom mesmo. Ô, Chico, da próxima vez vocês têm que falar assim, pergunta para ele, pergunta alguma coisa para ele, me conta o que ele está te falando, para a gente saber também, daí você tem que falar para a gente. Não, eu esqueci de falar, minha filha até perguntou, né, o que ele está falando? Aí disse que ela falava assim, ela começou depois a brincar. Alice, ele está falando Alice, ela chama Alice, né? Então, tá me chamando de Alice. Eu falei, nossa, pode ser mesmo, porque ele era brincalhão, né? Única coisa. As crianças, principalmente nessa idade de 3, 4 anos, ela... Desliga o seu som que tá dando erro. Essas crianças de 3, 4 anos, elas têm ainda muita sensibilidade, inclusive. Eu tenho um sobrinho
que ele estava em casa, nessa idade, né, 3, 4 aninhos de idade, e de repente ele chega para minha irmã e fala assim: papai bateu o carro, machucou o joelho. E aí, né, logo em seguida, o meu cunhado liga falando que tinha ido levar uma pessoa até a casa porque estava machucada e tudo mais, e tinha batido o carro, aquelas batidinhas bestas, né, boba, não foi nenhum acidente de carro, nada disso, mas que realmente tinha acontecido. Elas ainda estão, né, como o Eduardo falou, ainda não completaram, não fizeram o encaixe completo ainda. Então, a expansão perispirítica delas é muito, muito grande. Então, elas têm essas percepções finas, essas sensibilidades. E isso acontece quando o ambiente que elas estão também tem essa predisposição, tem essa afinidade do ambiente também, porque não adianta uma pessoa cheia de sensibilidade, mas se o ambiente que ela está, ela não tenha uma possibilidade de fazer esses contatos, vamos dizer, né? Então, o ambiente também é um ambiente de amor, é um ambiente centrado, de oração, né? É uma pessoa linda como o Oswaldo. Então, tudo isso contribui para essa situação. Mamãe conta quando eu tenho assim uma vaga lembrança de quando eu era bem pequenininha também. Eu devia ter, nessa idade, eu acho que eu tinha uns 1 ano e meio, 2 anos de idade. Eu era muito agarrada ao meu avô, pai da minha mãe. E aí nós nos mudamos pro Rio, pro interior do Rio. E nesse período que nós mudamos para lá, o meu avô faleceu. Então, quando eu voltei para visitar minha avó, e tinha assim pouquíssimo tempo, minha avó ainda estava sofrendo com luto e tudo mais, e nós ficávamos dormindo no quartinho dos fundos da casa, não tinha som nenhum, não entrava luz, né? E assim, colocar assim, 50 anos atrás, né? A iluminação era bem mais diferente ainda. E aí, na hora de dormir, né? Eu chegava e falava assim: mãe, cadê o vô, mãe? Cadê o vô? E ele tinha um chapéu, eles usavam um chapéu. Eu falei assim: o chapéu, mãe, cadê o chapéu? E ficava perguntando. E passava o dia inteiro perguntando. E minha avó chorando pelos cantos, porque eu estava perguntando do chapéu. E assim foi. E aí, na hora de dormir, né? Eu, minha mãe, minha irmã. E aí, o quarto todo escuro. E aí aparece uma faísca como se fosse de eletricidade no canto do quarto. E aí eu chego para minha mãe e falo assim: mãe, ele, mãe, olha lá o chapéu, mãe. E aí depois disso ela viu também esse reflexo, né? Provavelmente eu devo ter visto o meu avô. E aí que depois disso eu não perguntei mais, não falei mais, estava tudo certo. Né? E assim as férias terminaram bem. Provavelmente ele chega e fala assim: não, minha filha, não fica me chamando toda hora, não. A sua avó aí tá sofrendo, olha. Né? Mas que daí, né, não perguntei mais. Mas é a sensibilidade da criança. Tanto é que a criança ela tem essa capacidade de mudar o ambiente que ela entra, né? Ela modifica, ela traz uma energia, um calor, uma alegria quando ela entra no ambiente, que pode estar aquela casa murcha, né? Mas entrou uma criança, pode estar até quietinha, mas ela modifica o ambiente de tanta energia, tanto calor que ela tem, tanto brilho que ela tem, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? O negócio da oração, né? Que falou que no texto aí que falou da oração, né? Que
Eu acho que a gente às vezes passa uns momentos assim e leva o pensamento, parece que o ambiente já troca, já muda, né? Você já parece que traz uma energia para as pessoas que estão ali, né? Ontem eu estava lá no hospital, todo mundo cabisbundo, e eu esperando meu irmão que foi fazer uma ressonância, e aquele monte de gente lá na Santa Casa. Aí eu falei, eu não vou entrar nessa sintonia, não, deixa eu sair fora. Aí fechei o olho por um pouco e elevei o pensamento, pedi para que acontecesse melhor ali, que a coisa andasse, né? Tanta gente com dor. Aí eu elevei o pensamento, já mudou o ambiente, já um senhor do lado já começou a conversar, já começou a fazer graça. Eu falei, olha, um minutinho que você eleva o pensamento, já tira, já agita o negócio, já tira. Aí ficavam falando, não foi embora, ele estava falando de churrasco, eu falei, meu Deus. Às vezes um minuto da gente ter aquela resistência e lembrar que a gente não está sozinho aqui, né? Que aquele momento que a gente eleva o pensamento por um pouco e se força às vezes aquilo, né? Porque você está ali, está cansada, está esperando, então um minutinho que você eleva o pensamento, você já vira, já se transforma, né? Já começa a ver com outros olhos, e eu acho que isso tem até aquele cara que fez teste com a água, né? De você fazer a oração e que muda muita coisa, né? Então, eu acho que a gente deve lembrar mais no dia da gente, não que nem você estava falando, não impedir, né? Mas em elevar o pensamento e falar, não, eu tenho a melhorar. Ô, Beth, na nossa energia a gente consegue mudar o quarteirão, né? A gente vai expandindo, 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 a gente consegue mudar o quarteirão. Não, é muito forte isso. Então, mas você precisa ter aquele minuto de você ter, Sim, tipo assim, centrar, você né? sair da mesmice do pensamento, das pessoas que um está reclamando, o outro está dizendo que está com medo, e você vai se contaminando, mas você precisa ter alguma resistência assim que te puxe. É que eu sou meio brava, então. Não, mas nós médios nós temos que limpar, né? Limpar, se concentrar, fazer o nosso escudo e expandir. Faz parte, né? Não, olha, não... Mas é um minutinho que a gente não se deixa levar, precisa olhar para cima, né? Vibrar no positivo. Ou fazer força para isso, né? Porque. Mas eu achei do texto, eu acho que é muito importante essa parte da oração, que a gente devia mais vezes, assim, lembrar que, poxa, eu vou fazer eu não precisa rezar o terço todo, né? Não. Aquele minutinho que você puxa, já parece que muda tudo. Mais alguém? Então, acho que a gente pode encerrar hoje um pouquinho mais cedo até, né? Faltam 13 minutos para acabar o tempo. Quem finaliza, então, hoje? Eu finalizo. Perfeito. Obrigado, Beth. Então, vamos fechando nossos olhos, dando uma respirada mais profunda, sentindo o ar entrando, para que a gente assimile bem a aula de hoje, tudo que foi falado nesse texto de hoje, na expansão que a gente pode fazer
no nosso dia, né? Saber que nós temos sempre muito que aprender e dar margem para isso, né? Que a gente está nessa roda de treino que a gente faz toda sexta-feira, vai abrindo um pouquinho a cachola de cada um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente precisa silenciar a mente para que isso possa entrar em nós e conseguir fazer a gente, aos pouquinhos, transformar as nossas ações, porque se a gente aprende e não tem uma atitude, uma ação em relação àquilo, o aprendizado fica inútil, né? Não houve um aprendizado, né? Então, a gente tem que, um pouquinho por dia, dar uma silenciada e esperar o efeito de tudo que a gente expande de aprendizado, expandir nas nossas ações, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade de participar do grupo, de aprender um pouquinho com vocês e que a gente permaneça nesse aprendizado e possa expandir sempre. E agradeço ao plano espiritual. Gostaria de rezar o Pai Nosso, que é a oração que mais mostra no dia a dia o que a gente tem possibilidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Beth. Obrigada. Eu acho que o que ficou para hoje, né, dentro daquilo que você falou, é que, como encarnados, as nossas percepções de visão, audição, sentimentos, vamos entender que elas estão compactadas ainda, né, como encarnados. Poucos têm aquela abertura da visão para ver além do que estamos vendo. Então, se a gente começa a olhar para né, o exemplo do mendigo que ele falou no livro, aquele mendigo ele está vivendo, né? Ele está mendigo, ele está só, ele não é. Aquele doente, ele está doente, ele não é doente. Então, a gente olhando, sabendo que a gente pode olhar, não temos a capacidade ainda, mas sabendo que existe algo além do que estamos vendo, aí o nosso julgamento vai para o água abaixo. Aquele costume de julgar vai para água abaixo. Porque hoje eu estou Eduardo, eu não sou Eduardo. Neste corpo físico, eu estou sendo Eduardo. Mas no mundo espiritual, não sou Eduardo. Não vai fugir, hein? Não sei levitar, não sei nada disso por enquanto. E se eu sei, não lembro também como que faz. Então, fica tranquilo, estou por aqui. Mas né? Aí o julgamento vai por água abaixo. Gente, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e boa noite. Bom descanso. Boa noite até a todos. Semana que vem. A semana que vem é a viagem. A viagem, Boa não é a novela, semana não. É o capítulo 15, é a viagem. Tá bom. Boa noite. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Descansa. Boa noite a todos. Boa noite, Nelson.